Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Mengão. Mengão em reta final de preparação, né, para a Copa do Brasil, o jogo de volta em Curitiba, né, o Flamengo viaja hoje, terça-feira, para Curitiba, por volta de 9 horas da noite, 10 horas da noite, deve estar chegando lá em Curitiba, né, para o jogo, que vai ser um jogaço, né, o Bruno Henrique, infelizmente, acaba desfalcando o Flamengo, né, uma perda grande, após aquela lesão lá do pisão do Luan. Teve a saída do Vidal para o Atlético Paranaense, teve a apresentação do Alan também na segunda-feira e ainda teve a proposta que o Flamengo fez oficial ao Zenit de 80 milhões de reais, né? O Flamengo entende, principalmente o Marcos Braz entende, que essa contratação do Claudinho é um jogo de paciência e obviamente que o Zenit pede ele na faixa de 92 milhões de reais, né? Como a gente sabe como o Flamengo já trabalha em questão de negociação, obviamente o Flamengo deve aumentar essa proposta chegando no final na reta final, né, da janela de transferência, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí. Flamengo em reta final de preparação para poder enfrentar o Atlético Paranaense. Vamos embora! Em Curitiba, afinal de contas, amanhã tem Copa do Brasil, é o jogo de volta entre Atlético e Flamengo, e o Pedro já está por lá para acompanhar tudo, mas também para trazer mais informações deste Flamengo. É, lá ele já está frisinho, o Carioca já foi ligado, já levou todos os casaquinhos, tudo. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo, beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço para o Renato, mas por enquanto tá tranquilo, tá favorável aqui, sem nenhum tipo de grandes problemas em relação ao frio não. Mais tarde, quando a delegação do Flamengo chegar por aqui no hotel, pode ser que assuste mais um pouco, né? Mas, por enquanto, tá de boa, sim. Mas esse Flamengo que, enfim, como eu disse, chega à noite aqui em Curitiba, vai chegar já para dormir mesmo, já para jantar, dormir e ficar concentrado para a partida de amanhã, essa partida bem importante, que vai ter uma arena da Baixada completamente lotada, ingressos esgotados aqui, quase 40 mil pessoas berrando mesmo para tentar atrapalhar o Flamengo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo vem de uma boa vantagem, venceu de 2-1 no Maracanã e nesse momento os jogadores devem estar saindo, a delegação no momento devem estar saindo lá do Ninho do Urubu, vão mais tarde lá para o Aeroporto Internacional do Galeão, aí vem aqui para Curitiba, voo fretado e tudo mais. E aí com essa novidade aí do Alan, né? O Alan sempre sorridente, muito feliz, como era esperado, relacionado para essa partida, porque poderia ter sido apresentado na sexta-feira, não foi, porque não seria relacionado contra o Palmeiras, foi relacionado para esse jogo contra o Atlético Paranaense, então por isso até apresentado ontem. Gabigol e Léo Pereira treinaram mais uma vez, então recuperados dos problemas, o Gabigol no tornozelo, o Léo Pereira a questão muscular que tem na coxa esquerda, volta e meia está sofrendo com esses problemas, então estão recuperados, mais opções aí para o técnico Jorge Sampaoli, então vem também com a delegação aqui para Curitiba e a expectativa é que ele volte com aquele time com os meias ali, Arrascaeta, Everton Ribeiro, então volte com aquele time quase do segundo tempo contra o Palmeiras, porque ele fez uma tentativa no primeiro e não deu muito certo. A pena mesmo assim, o torcedor lamenta, por conta do Bruno Henrique, né? Fez o gol da virada lá no Maracanã, muito importante participação, mas acabou se lesionando contra o Palmeiras, mas dos males, Glaucia, o menor, porque o Bruno Henrique, ele poderia ter tido uma lesão muito mais séria pela imagem que teve ali, então foi um estiramento nos ligamentos ali do tornozelo esquerdo e também do joelho esquerdo, depois de entorses nesses locais, então a previsão, pelo que a gente sabe, o Flamengo não divulga, mas apurando, de 3 a 4 semanas, perde aí uns 5 jogos, talvez o primeiro jogo da Libertadores nas oitavas de final ele fique fora também. Além disso, quem já não vem para cá para fechar é o Vidal. O Vidal não vem negociado com o Atlético Paranaense, Flamengo negociando a rescisão com ele, tinha um dos salários mais altos do elenco, quase batendo lá na turma bem de cima mesmo, ali com, enfim, tem Gabigol, Arrascaeta e tudo mais. O Vidal negociando, ainda tinha a questão das luvas e tudo mais. O Flamengo deve economizar pouco mais aí de 5 milhões com essa rescisão do Vidal. O Vidal quer jogar e aí fez um acordo com o Flamengo. Acho que fica bom para todo mundo e assim se despedem daqui. Tô por aqui, tô na entrada do hotel esperando o Flamengo. Mas falta muito ainda, uns 2 ou 3 torcedores, garotos ainda por aqui, observando essa situação. Glaucia.
Boa, Pedro, muito obrigada. Ótima sequência de trabalho aí pra você. O Vidal não vai com a delegação, né? Mas vai lá pra Curitiba. Podia ter ido na mala de alguém, vai lá, né? Ele devia ter pego já essa carona pra aproveitar, mas vai lá depois também pra se acertar com o Atlético. A gente vai dar uma pingadinha lá, ó, no Rio de Janeiro. Então traz os números do Vidal aí pra gente, com Jorge Sampaoli. Vidal se despedindo. Quem sabe ele já passou ali pelo Galeão, já pegou o voo dele pra Curitiba pra organizar a vidinha por lá, ó. Foram 12 jogos em 2023 com o Sampaoli, gol e 2 assistências. Vidal, então, Renato, como que encaixaria ele nesse time do Atlético, hein? Então, eu acho que ele chega numa situação parecida com a do Flamengo, assim. O Atlético Paranaense é um setor do Atlético Paranaense muito forte. Você tem ali, ó, Fernandinho, não imagino ele e o Fernandinho começando, por exemplo, assim, eu acho que seria em algum jogo ou outro. Mas você tem o Eric, você tem o Christian, você tem o Alex Santana. É um setor onde o Atlético Paranaense é muito forte. E o forte não só em qualidade, mas de intensidade, né? Onde o ritmo do time acontece. O Atlético Paranaense é um time muito físico. Então, até me surpreende um pouco a contratação, a busca. Acho que é um cara que pode ajudar. A gente sabe da qualidade que o Vidal tem. Eu acho que em alguns momentos ele ajudou no Flamengo. Mas no Flamengo ele deu a zica de que ele chega com o João Gomes voando. Aí quando vira o ano, quem começa a voar é o Pulgar, que é o seu, inclusive, conterrâneo, né, que é do Chile também. Aí tem o Flamengo que começa o Vitor Hugo ganhar a oportunidade. Agora você traz um Alan. O próprio Thiago Maia, acho que até caiu um pouquinho agora, mas vinha numa regularidade muito grande. Então ele acabou meio que sufocado por um setor onde tem muita gente do Flamengo. E onde exige muita intensidade. Para mim, essa é a questão do Vidal hoje. Essa sempre foi a grande característica dele, né, na carreira. Muita gente veio falar para mim do Vidal ontem, mas sabia que esse cara é fraco, gente. Não. O cara jogou na Juventus, no Bayern, no Barcelona. Se ele é fraco... Anos de seleção. Anos de seleção, Caramba, a maior geração da história... Uma das maiores gerações da seleção chilena. Do Chile. E assim, não, é um jogador, pra mim, ele já foi um dos melhores do mundo na posição, durante um bom tempo. Mas a idade chega pra todo mundo e... Chegou numa reta final de carreira e não enganou ninguém sobre isso. E eu acho que também, pelo menos da minha parte, eu não criei uma expectativa que no Flamengo ele ia ser jogador base desse time, jogador importantíssimo, não. Quando ele chegou, a gente falou, eu acho que é um cara que pode ajudar, ter uma experiência, queria vir muito pro Flamengo. Conseguiu, agora vai para outro rubro-negro lá. Mas eu tenho uma leve impressão que ele vai ter a mesma dificuldade que ele teve no Flamengo. Tem muita gente boa no setor do Furacão. É o chega para compor elenco. Deve chega para todo mundo. Isso aqui, né? Outro confronto de Copa do Brasil na... Muito bem, Vene Casagrande, eu queria que você falasse, ele escolheu a camisa 21, não foi? Por que ele escolheu essa camisa, esse número? Foi uma homenagem a Lucas Leiva, um jogador que trabalhou com ele no Liverpool, um jogador que adotou o Alan quando ele chegou ao Liverpool, que é um time inglês, e o próprio Alan disse que quando ele chegou lá ele não sabia falar nada da língua inglesa, e o Lucas Leiva, que teve que encerrar a carreira de maneira precoce por conta de problemas de saúde, problema cardíaco, e aí o Alan resolveu homenagear o Lucas Leiva, que utilizava o número 21 e agora ele vai usar o 21 no Flamengo. Uma baita homenagem, inclusive o Lucas Leiva respondeu nas redes sociais, disse que foi pego de surpresa, inclusive até um elogio ao Alan, porque quando eu cheguei em casa após o programa eu fui assistir a entrevista coletiva inteira e baita entrevista coletiva, um cara super verdadeiro, com um sorriso largo sempre, a todo momento que falava sobre o Flamengo. Tratou bem a imprensa, Tratou bem a imprensa, uma entrevista diferente, você vê que era algo muito natural, saindo daquela linha de media work, sabe? Algo trabalhado, algo que a assessoria monta a resposta. E não, o Alan ele deu resposta sensacional, inclusive foi questionado sobre encarar o Atlético Mineiro. Ele falou, se é para chorar a mãe, que chore a mãe deles primeiro, antes da minha. Então, assim, algo bem bacana, e fica meu elogio ao Alan, que de fato estava muito afim de vestir a camisa do Flamengo, fez vários esforços, inclusive o esforço financeiro, abrindo mão de uma parte dos direitos econômicos. Enfim, é um jogador que chega aí com uma expectativa muito grande ao Flamengo. O Vene botou nas redes dele, Lucas Pedrosa, o entra e o sai do Flamengo. Cadê as substituições que aconteceram? Tem uma foto, tem uma arte com foto, vocês viram uma arte com foto? Eu achei que era essa que estava aí. É uma arte com foto bem legal que ele colocou no Instagram. E aí você escolheu a palavra rejuvenescendo, Vene.
saindo o Hugo, empréstimo ao Chaves, a gente até noticiou isso aqui, e a chegada do Rossi, que já está contratado há algum tempo, esperava só a abertura da janela. Saindo o Vidal, em definitivo ao Atlético, já o Venê traz como foi essa saída, e a chegada do Alan. Acabamos de ver a entrevista dele na chegada dele, a entrevista do Alan. A saída do Marinho, em definitivo ao Fortaleza. Trouxemos essa novela sempre em primeira mão aqui com o drone do Venê Casagrande. E a chegada do Luiz Araújo. Claro que mais trocas, saídas e até chegadas, né, podem acontecer. Sim. Ô, Lucas Pedrosa, ótimas trocas, na sua opinião? Eu não diria nem rejuvenescer, mas sim oxigenar e qualificar esse elenco. Por quê? Porque o Rossi é um cara já pronto, é um cara testado a nível no futebol sul-americano, um jogador que já figurou na seleção argentina, e o Hugo a gente sabe que foi um jogador muito novo que não aconteceu no Flamengo. Tomara que ele tenha sorte lá no futuro dele. Em relação ao Alan e ao Vidal, não é nem questão de qualidade, é que o Vidal não deu certo. O Vidal teve todas as oportunidades que ele poderia ter em 2023 Sim. E muito pelo contrário. Tumultuou o elenco muitas vezes, com polêmicas fora de campo, não conseguiu render com o próprio treinador dele, que era o Sampaoli, então a saída dele é mais do que bem-vinda. E o Alan é muito bom de bola, tem um nível de futebol muito parecido com o Vidal, no sentido de... O Vidal foi um cara que jogou nos melhores clubes do mundo, mas tecnicamente falando, o Alan não perde em nada pro Vidal na minha visão. E o Luiz Araújo é melhor do que o Marinho também, na minha visão, mais novo, que pode dar mais pro Flamengo nessa temporada. Vini, como foi a saída do Vidal? Você noticiou isso ontem, E né? antes de falar da saída, ainda tem um detalhe. Eu acho que com a saída do Vidal e a chegada do Alan, a folha salarial do Flamengo ainda fica mais barata. Acredite se quiser. Sério? De Muito verdade. mais, Vini? Muito mais, porque o salário do Vidal era muito alto mesmo. Era um dos mais altos do atual elenco do Tipo Flamengo. do Pedrosa aqui no SBT. Na renovação, Quem dera. tipo do Pedrosa. E a saída do Vidal, assim, fica o meu elogio também ao Vidal pela postura dele. Por quê? Ele entendeu que ele não seria mais utilizado, chegou, recebeu uma proposta do Atlético Paranaense, virou para a diretoria do Flamengo e falou, olha só, recebi uma proposta aqui, queria saber se vocês topam me liberar agora de maneira amigável. Eu abro mão do que eu tenho a receber até dezembro, a gente quebra o vínculo aqui, rescinde o contrato e eu assino com o Atlético Paranaense. A diretoria do Flamengo gostou da ideia, justamente por conta disso, pelo alto salário, o alto custo que ele dá na folha salarial, e era um jogador que de fato seria pouco aproveitado. E aí foi bom para todo mundo. Ele poderia muito bem chegar e sentar no contrato, entre aspas, Sim. ficar até dezembro recebendo o que ele tem de direito, com a oportunidade de ser campeão mesmo sem jogar, a verdade é essa. Só que não, ele não queria ficar na zona de conforto. Outros jogadores poderiam fazer o contrário, sentar ali no contrato, esperar dezembro, sair de graça e aí escolher um novo clube. O Vidal teve uma postura correta. Foi tudo muito rápido, Fernanda Maia. Ele é muito sincero, né, Pedrosa? Deu sempre para perceber, até antes da chegada dele ao Flamengo. Sim, ele é um cara que ele se leva muito pela emoção também, Aham, né? é verdade, isso é verdade, O Vidal Pedrosa. foi aquele cara com o Flamengo também, aquele casal que nunca aconteceu na adolescência e depois mais velhos eles aconteceram, mas não foi mesmo aquilo Como que todo eles mundo sonharam imaginava, tantos né? anos, né? Então, eu acho que a saída é natural e pro Atlético Paranaense eu acho que é um bom reforço, principalmente no momento difícil da temporada, então acho que foi bom para todo mundo. Tem um outro Do Venê, quiser, arroba Venê Casagrande é o Instagram dele. Também todas as suas redes são assim, né? Tá aí a arte do entra e sai, saindo o Hugo, chegando o Rossi, saindo o Marinho, chegando o Luiz Araújo, saindo o Vidal e entrando o Alan. A gente já passou a limpo aí essas entradas e saídas do Flamengo. É para mudar o assunto. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Flamengo em reta final de preparação, né? Para essa quarta-feira agora, né? Poder enfrentar o Atlético Paranaense, né? Vai ser um jogo difícil, casa cheia, jogando na antiga Arena da Baixada, né? Agora a famosa Liga Arena. Famosa entre aspas, né? Vai ser um confronto difícil, a gente tem uma perca muito grande, que é a situação do Bruno Henrique, né? O Flamengo vai perder muito com a ausência do Bruno Henrique, mas ainda bem que não foi uma lesão grave, né? De acordo com o Pedro Henrique Torres, da ESPN Brasil, ele deve ficar em torno de 3 a 4 semanas, né? Ou um mês afastado, né? Eu tava lendo um artigo aí do Globo Esporte sobre essa lesão do Bruno Henrique, né? Graças a Deus não foi uma lesão grave, porque como ele teve uma torção de tornozelo e joelho ao mesmo tempo, a chance de ser uma lesão grave era muito grande, né? Graças a Deus foi uma lesão até tranquila e ele vai ficar só um mês desfalcando o Flamengo, né? Então aquilo, jogo difícil,
Vidal meteu o pé e foi para o Atlético Paranaense, a apresentação do Alan. Alan já chega para jogar, né, sim, como titular para mim. Ele já foi até relacionado para essa partida diante do Atlético Paranaense. E a lesão do Bruno Henrique eu já comentei já, né? Então é isso aí e tamo junto aí. Palpite? Ainda tá cedo. Vambora. E, esqueci de falar a situação do Claudinho, né? A situação do Claudinho. Eu acho que o Zenit deve fazer jogo duro. E essa é a estratégia do Flamengo, né? O Flamengo deve levar aí, chegando no final, perto do final da janela de transferência, o Flamengo deve aumentar a proposta, né? O Flamengo nem é bobo nem nada. A maioria das negociações, na maioria das negociações que o Flamengo faz é desse jeito aí, né? Começa com uma proposta alta, vai chegando no final da janela, vai aumentando a proposta, né? O Flamengo não é bobo, né? Tamo junto.